Deus, uma boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos que amam a Deus. Que o Senhor Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Quero compartilhar um trecho do Evangelho de Jesus Cristo. Aqui estamos para compartilhar a palavra de Deus. Da mesma forma que nós recebemos essa palavra da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui com o propósito de compartilhar o Evangelho da mesma forma. Jesus disse assim: de graça recebeste e de graça foi dado. O propósito do Evangelho é testemunhar para todas as nações, todas as pessoas, quando em seguida virá, pois, o fim. Jesus ele disse que este Evangelho vai ser em testemunho para todas as nações, quando virá em seguida, pois, o fim. Porém, felizes são os que ouvem, felizes são os que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo, cidade de Goiânia. O tempo está próximo, moradores da terra. Se prepare para se encontrar com Deus. Felizes são os que ouvem e guardam, ou seja, felizes são os que ouvem e os que praticam a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Este livro é a palavra de Deus, que quando aberta é a boca de Deus falando conosco. Quando ouvimos a palavra de Deus, ouvimos a voz de Deus. Por isso, quando Jesus envia os discípulos, ele diz: quem ouve a voz, também a mim me ouve, disse Jesus. Mas porém, quem não ouve a voz, também a mim não me ouve, disse o Senhor Jesus Cristo. Eis que eu vos envio como ovelhas em meio ao matadouro, em meio a lobos. Jesus ele enviou seus discípulos para testificar essas palavras. Aqui estamos para compartilhar essas palavras, porque elas são vida. As palavras de Deus, ela é vida, e a Bíblia diz que quem ouve essas palavras e praticam, bem-aventurados são. Prezados ouvintes, está escrito no livro, o livro sagrado de Efésios. A palavra está escrita no livro de Efésios, no capítulo de número 6, sobre as armaduras de Deus. No versículo 10 está escrito: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Os demais, amados irmãos, fortalecei-vos em quem? No Senhor. Fortaleça-se no Senhor. A fortaleza do homem, ela não está no dinheiro, ela não está na família, não está no governo, não está na religião, não está na saúde, mas a fortaleza do homem está no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, e não se abalam, mas permanecem para sempre. A fortaleza do homem não está na sua saúde, não está na sua juventude, não está numa vida bem estabilizada financeira, mas está no Senhor. Revesti-vos de toda a armadura de Cristo, para que quando vier os dias maus, possais estar firmes e possais resistir até o fim. A palavra de Deus está escrito para se revestir, portanto, e fortalecer-se no poder do Senhor. Em quem você tem fortalecido? Muitas pessoas procuram coaches para poder encontrar alguma motivação. Nós não precisamos de motivação, nós precisamos estar fortalecidos no Senhor. Muitas pessoas estão em busca de uma palavra que vai trazer ao seu coração conforto. Nós não precisamos disso, nós devemos estar fortalecidos no Senhor. Muitas pessoas estão atrás de uma palavra de prosperidade. O que nós precisamos é estarmos fortalecidos no Senhor. Não é prosperidade financeira,
não é palavras de motivação, não, mas a Bíblia diz que nós devemos buscar força no Senhor, devemos estar nos revestidos de toda a armadura, devemos estar revestidos para que possamos ficar firmes. O que faz o homem ficar firme? Quando vem tribulações, quando vem perseguições, não é o lugar em que você está, não é o que você tem, os seus recursos, mas é em quem você confia. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas antes permanecem para sempre. O livro de Jeremias está escrito que maldito o homem que confia no homem, fazendo da sua própria carne, do seu próprio braço, fazendo do seu próprio braço a sua própria força, mas bem-aventurados são aqueles que confiam no Senhor, porque serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia. No demais, irmãos, então, revesti-vos de toda a armadura, fortalecei-vos no Senhor, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Contra quem e o que você tem lutado? Contra o que e contra quem é a luta do ser humano? A nossa luta não é contra as enfermidades, não. As nossas lutas não é contra pessoas, governos, direita e esquerda, não, também não. A nossa luta é contra principados e potestades, sim. Os agentes das trevas, os inimigos da cruz, os inimigos do homem. A nossa luta é contra os espíritos enganadores, não é contra PT, não é contra Bolsonaro, não é direita, não é esquerda, porque o nosso socorro vem do Senhor, não vem da direita e nem da esquerda. Olha contra quem que é a luta do homem. Jesus não está falando que a nossa luta é contra os que estão à esquerda, os que estão à direita. Não, a nossa luta não é contra partidos humanos. Nossa luta é contra principados e potestades, ou seja, contra demônios que enganam pessoas, que escravizam pessoas no pecado, que fazem pessoas serem enganadas, que colocam enfermidades em pessoas. Sim, por isso que nós não temos que lutar contra a doença, contra o governo, contra pessoas, porque nós sabemos que quem coloca pessoas contra pessoas é Satanás, e nós sabemos quem está por trás de partidos políticos é o diabo, e nós sabemos que quem coloca enfermidades malignas também é Satanás, e é por isso que nós não temos que lutar contra a carne, nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes, e possamos resistir, quando vier os dias maus. Os dias maus estão aí. Os dias maus, eles estão nos cercando. Os dias maus estão cercando Israel. Os dias maus estão cercando os países vizinhos. Os dias maus estão cercando aqueles que estão piamente em Jesus Cristo. Mas aqueles que estão em Jesus Cristo são mais do que felizes, são bem-aventurados. Aleluia. A palavra de Deus, prezados ouvintes, ela é fiel, ela é digna de toda aceitação. Sim, é a palavra de Deus que está sendo anunciada. Não é religião, não, é a palavra de Deus. Não é a minha verdade, não, é a palavra de Deus. Não são pensamentos humanos, mas é a palavra de Deus. É ela que tem que ser anunciada. Quer ouça ou deixe de ouvir. Esta palavra, ela há de ser pregada em todos os confins da terra, em testemunho para as nações. Em seguida virá o fim.
A sua luta não é contra Bolsonaro. Você que luta contra PT, luta contra Bolsonaro, você está esquecendo que quem está por trás de tudo isso é Satanás. Quem está por trás disso é o diabo. E não se luta com a força do poder do homem, mas se luta com as forças espirituais, com as armaduras que nós alcançamos de Cristo. É por meio da oração, é por meio do jejum, é por meio do cumprimento das Escrituras sagradas que nós vencemos os principados e as potestades. Olha como que se vence. Portanto, amados, nós não temos que lutar contra a carne, nós não temos que lutar contra o sangue, ou seja, nós não temos que lutar contra as forças humanas, nós não temos que lutar contra o sangue, ou seja, não temos que lutar contra pessoas, temos que lutar contra principados e potestades, hostes da maldade, príncipes das trevas deste século, espíritos da maldade que estão nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir firme no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Ou seja, algumas pessoas estão procurando paz, e estão procurando paz, tentando promover paz por meio de governos, e às vezes por meio da própria força, e acham que podem promover dias melhores, elegendo partidos, sendo que a nossa luta não é física, é espiritual. Mas porém a palavra de Deus diz que não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Portanto, assim diz a Bíblia, que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Cristo, para que quando chegar os dias maus, nós possamos estarmos firmes. As armaduras de Cristo, elas são espirituais. Contra quem? Não é contra quem, são contra principados e potestades, contra espíritos enganadores, contra espíritos da luxúria, contra espíritos da idolatria, da feitiçaria, do engano, da injustiça, da mentira. Ou seja, nossa luta é contra principados e potestades que atuam nas religiões, que atuam na política, que atuam no mundo. Ou seja, o mundo ele é regido por esse sistema, política e religião. Esse sistema ele existia quando Jesus foi crucificado, e quando Jesus foi crucificado, este sistema levou Jesus a ser julgado e ser morto. A política e a religião, ela levou Jesus Cristo a ser morto, e hoje as pessoas dão a vida por esse mesmo sistema que crucificou Jesus Cristo. Nós não damos a vida pela religião nem pela política, mas antes a nossa vida não pertence a nós mesmos, mas a Deus. Por isso Jesus nos coloca em defesa do Evangelho, não em defesa da religião e da política. Não, a Bíblia diz que nenhuma pessoa que se envolve com as coisas do reino de Deus se envolve com os embaraços dessa vida. Ou seja, nenhuma pessoa que serve a Deus verdadeiramente se envolve com política. A Bíblia diz que Deus colocou as autoridades aí para aqueles que não querem temer a Deus. Ou seja, Deus colocou autoridades e constituiu autoridades, governos, para pessoas que não querem temer a Deus, para punir malfeitores. Malfeitores, todavia, praticam o que é mal, e as pessoas elas estão defendendo malfeitores por meio da política, tudo que não presta, abortos, imoralidades, depravação, ideologia de gênero, o homicídio, roubos, tudo que não presta. Mas porém a Bíblia diz que Deus certamente julgará tanto uns como os outros, tanto os que fazem como os que apoiam, tanto os que praticam como os que são cúmplices, tanto os que toleram como os que estão praticando. Por isso Jesus ele vai dizer: revistam-se de toda a armadura, para que quando chegar os dias maus, possais permanecer firmes no Senhor. É no Senhor que nós buscamos força. Nós não buscamos força não em algum lugar, mas nós buscamos a força que vem do Senhor. A força do homem
ela é limitada, a força do homem, ela pode acabar num piscar de olhos. Quantas pessoas que a sua força, de uma hora para outra, ela se esgota por causa de um pequeno vírus invisível aos olhos humanos, por causa de um mosquito pequeno que você mal consegue enxergar, para você ver que a força do homem, ela não é nada perante ao universo que Deus criou e perante a potente mão de Deus. Por isso a Bíblia fala que a nossa força tem que vir do Senhor, o nosso refúgio tem que vir do Senhor, a nossa confiança tem que vir do Senhor. A minha confiança não está em Lula, não está em Bolsonaro, não está em religião, e aqueles que confiam no Senhor também certamente confiam firmemente que nem Lula nem Bolsonaro pode resolver o problema. Mas no decorrer da caminhada as pessoas estão confiando muito mais em homens do que em Deus. Nós vivemos uma era em que pessoas confiam mais em ministros da justiça, presidentes, governadores, prefeitos, mais do que em Deus. Porque Paulo vai dizer: aquele que espera somente por esta vida é um dos homens mais miseráveis de toda a terra. As pessoas só esperam por essa vida, e é por isso que confiam em partidos políticos e não no Senhor, porque aqueles que confiam no Senhor não se embaraçam com as coisas deste mundo. Aqueles que confiam no Senhor não se envolvem com os prazeres da carne deste mundo, não se envolvem com inimizades, imoralidades, bebedices, orgias, feitiçarias, orgulhos, mentiras. Mas aqueles que confiam no Senhor, a Bíblia diz que confiam firmemente, e aqueles que confiam no Senhor não serão abalados, mas serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. A armadura daquele que confia no Senhor é a palavra. Qual que é a tua armadura? Qual que é a tua expectativa para este mundo? Se algum dia, a Bíblia fala, pode a mãe esquecer o filho, mas Deus não se esquece. Ou seja, a armadura do homem, ela não se corrompe, é Deus, é Deus. Por isso a Bíblia fala no livro de Efésios, no capítulo de número 6, que nós devemos estar revestidos. Ninguém é feito de ferro, como dizem. Mas nós não somos feitos de ferro. É a desculpa do homem que quer viver pecando e pecando. É essa: ninguém é de ferro. A desculpa do homem que quer viver adulterando é essa: ninguém é de ferro. Desculpas e mais desculpas, mas qual desculpa você terá diante de Deus? Qual desculpa diante de Deus que vai servir? Que desculpa diante de Deus que Ele vai aceitar? Que tipo de justificativa diante de Deus te livrará do inferno? Portanto, a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará, pois, a vós. Resisti, pois, o diabo, ele fugirá de vós. Lavai as vossas mãos, ó pecadores, e purificai-vos, ó vós de duplo ânimo. Portanto, é Jesus Cristo que purifica o ânimo do ser humano, o entendimento do ser humano. A cada dia mais ele vai se sujando. Porém, Jesus é o único que pode purificar o entendimento humano. O único que pode tirar a malícia do entendimento humano é Jesus. O único que pode fazer o homem se tornar como uma criança é Jesus Cristo. E em verdade eu vos digo: se não nascerdes de novo e não vos tornardes como um dos pequeninos, não pode entrar no reino de Deus, disse o Senhor Jesus Cristo. É por isso que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Ela é viva porque ela fala conosco, mesmo passando gerações, mesmo passando séculos, mesmo entrando geração e saindo geração, a palavra permanece. Por que a palavra é viva? Porque a palavra é Cristo, o verbo que se fez carne. Por que a palavra é eficaz? Porque ela transforma pessoas e converte pessoas. Se ela não fosse eficaz, pessoas não se converteriam de uma vida de crimes, pessoas não se converteriam de uma vida imoral, pessoas não seriam transformadas. Se a palavra não fosse eficaz, pessoas que são vistas como malfeitores não teriam transformação.
mas ela é viva, ela é eficaz e é penetrante como espada de dois gumes, faz separação entre boas intenções do coração do homem, entre juntas e medulas, e é apta para discernir as boas intenções das más intenções que está no coração do ser humano. Por isso, se revista de toda a armadura. Está aqui a armadura do cristão é a palavra de Deus. A armadura do soldado que milita contra as hostes da maldade, contra principado e potestade, é a palavra de Deus. A palavra de Deus está escrita em Efésios, capítulo de número 6. Efésios, no capítulo de número 6, no versículo de número 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esta palavra de Deus. Portanto, resistam de toda a armadura de Deus, para aqueles soldados que militam contra principados e potestades, contra as milícias das trevas. Está aqui, é a palavra, é o capacete, sim, é o sapato, é o calçado da pregação do evangelho da paz, é o escudo, é a palavra, como falam no Salmo, escudo para aqueles que confiam nele, a palavra de Deus. A espada é a palavra de Deus, a armadura do soldado, a espada é a palavra de Deus. Portanto, assim diz a palavra de Deus: revistam-se dessa armadura, para que quando chegar os dias maus, possais resistir firmes. Que dias maus são esses que a Bíblia diz em que nós precisamos permanecermos firmes? Esses dias maus não são dias maus em que nós podemos declarar quando não temos dinheiro, não tem lutas piores do que aquelas que nós enfrentamos na nossa alma, não tem lutas piores do que aquelas que nós enfrentamos contra o inimigo da nossa alma. Portanto, a Bíblia diz que contra as astutas ciladas do diabo, nós devemos estar revestidos de toda a armadura, para poder enfrentar os dias maus e permanecermos firmes. Por que nós vemos tanto esfriamento na fé nesses dias de hoje? Tantas pessoas abandonando a fé, tantas pessoas se esfriando na fé, e tantas pessoas se afastando da fé em Cristo Jesus. Por quê? É porque, de fato, a única armadura é a palavra de Deus. Muitas pessoas, elas estão apenas confiantes na palavra de seres humanos, na palavra de líderes religiosos, mas se esqueceram que esta armadura, qual é a palavra de Deus, deve estar em nosso entendimento, deve estar em nosso ser, deve ser o nosso escudo, deve ser a nossa espada. Para nós manejarmos essa espada, nós devemos estar então preparados, ou seja, nós devemos estarmos com esta espada, a palavra de Deus afiada, ou seja, o conhecimento de Deus e nosso entendimento. Nós precisamos desse escudo, ou seja, a palavra de Deus em nosso entendimento. Nós precisamos estarmos revestidos de toda a armadura, ou seja, como a própria palavra de Deus diz, que a boca fala do que está cheio o coração. Se o teu coração está cheio da palavra, o teu coração ele está guardado com a armadura de Deus, protegido de toda a malícia, de todo orgulho, de toda soberba, de toda mentira, de todo erro. Nós nos revestimos contra os pecados, contra os desejos da carne, revestindo da armadura de Deus, que é a palavra. Por isso, aquele ditado ele faz tanto sentido
e se faz tão verdadeiro, o qual é mente vazia, é oficina do diabo. Ou seja, se a mente não estiver cheia da palavra de Deus, se você estiver, ou seja, vazio de Deus, você se torna facilmente morada de pensamentos maus, se torna morada de sentimentos maus e se torna morada de coisas más por causa da mente que se torna vazia. Por isso nós devemos revestirmos das armaduras de Cristo, ou seja, ao invés de se encher com filosofias, encham-se com a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Ao invés de se encher com palavras de motivação, esteja revestido para enfrentar os dias maus. Você não precisa de motivação como combustível, você precisa estar revestido para enfrentar e permanecer firme. Você não precisa de uma palavra para poder te fazer se sentir bem, você precisa estar vivendo a palavra de Deus, para que quando chegar os dias maus, eles ainda que te ameacem, você possa estar firme e possa enfrentar o gigante do homem, são as suas fraquezas, e o diabo tenta cada um nas suas próprias fraquezas, e assim muitas pessoas, elas estão perdendo essa batalha. Muitas pessoas estão se perdendo para Satanás, estão se esfriando na fé, estão se apostatando na fé, estão se tornando incrédulos. Muitas pessoas estão se tornando incrédulos, estão perdendo a batalha. Por quê? Porque não estão buscando estar revestidos com a armadura de Cristo. Por isso Jesus fala para meditar nessa palavra. Essa palavra é a armadura. Medita na palavra dia e noite, para que quando chegar os dias maus você possa permanecer firme. Medita na palavra. Quando chegar os dias maus você vai ter esperança, você vai poder permanecer firme, você pode conseguir permanecer firme. Por isso Jesus, Ele está às portas para te avisar, para anunciar, para trazer a cada um a direção. A direção é por meio da palavra de Deus. Prezados ouvintes, a palavra de Deus não é apenas um livro. A Bíblia não é apenas um livro, não é apenas um livro. Para alguns é livro histórico, para nós é a palavra de Deus. Para alguns é livro religioso, para nós é a espada, é o escudo. Para nós é a palavra de Deus, é palavra de vida, é pão, é água. Para alguns é apenas um papel, mas para nós é a palavra de Deus. Nunca deixe de apresentar a palavra de Deus, seja para nós, pode escutar a sede, mais um pouquinho, aleluia. A palavra de Deus vai dizer no livro de Timóteo: sabendo isso, que porém nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverão homens egoístas, haverão homens profanos, haverão homens jactanciosos, mais amigos do mundo, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Haverão homens orgulhosos, avarentos, presunçosos, ingratos, sem afeto natural, sem afeto, irreconciliáveis, incontinentes, infiéis, soberbos, desobedientes aos pais e mães. A Bíblia diz que por isso são tempos trabalhosos. Portanto, para que possa resistir firme contra esses dias maus, revistam-se de toda a armadura de Cristo, para que você possa se revestir contra os homens avarentos, os homens soberbos e presunçosos, os homens maus,
para que nós possamos resistir, nós possamos ficar firmes, precisamos estar revestidos da armadura. O que é a armadura? A armadura é a palavra, ela é o capacete, ela é a espada, ela é o escudo. Sim, a palavra de Deus é escudo, a palavra de Deus é espada, ela é capacete, ela é o calçado, ela é o cinto. Esteja revestido dessa armadura. Ninguém que se envolve com as coisas de Deus, com as coisas do reino, se envolve com os embaraços deste mundo. Nós estamos vendo uma era de pastores, pregadores, presbíteros, bispos, reverendos que se envolvem com a política, querem ser vereadores, querem ser presidentes, querem ser governadores, querem ser ministros da justiça do homem, porém se esquecem que Deus levantou uns para ser pastores, ou seja, para apacentar, levantou outros para serem então evangelistas, ou seja, para evangelizar, pregar evangelho nas ruas. E aqueles que Deus levanta para apacentar não é para ser pastor e vereador. Aqueles que Deus levanta para evangelizar não é para pregar na rua e pedir voto. Aqueles que Deus levanta para ser então como profetas é para profetizar, não é para pedir pix nem dinheiro, não é para se levantar num palanque na política para eleger homens. Mas a Bíblia diz que uns Deus deu para pastores, ou seja, para cuidar do rebanho, não para ser vereadores, não para serem deputados. Ninguém que se envolve com as coisas do reino de Deus se envolve com os embaraços deste mundo. Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, então daria ordem aos meus servos, eles lutariam por mim. Jesus diz que o seu reino não é deste mundo. Quem quer servir a Deus piamente não se envolve com os embaraços deste mundo. Quem quer ser salvo, então se arrependam, não se envolvam com os embaraços do pecado, saiam da imoralidade, saiam da embriaguez, fujam dos desejos maus do coração, a malícia, a homossexualidade, o adultério, a fornicação, a soberba. Fujam dos embaraços da vida. A Bíblia diz que ninguém que de fato se envolve com Deus se envolve com os embaraços dessa vida. Os embaraços dessa vida justamente te conduzem a um caminho que parece ser bom, mas o fim desses caminhos são caminhos de morte. Arrependa-se hoje, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Ouve a palavra de Deus, ó terra, ouve a palavra de Deus, moradores. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. Felizes são os que ouvem, felizes são os que guardam o que? A palavra da profecia deste livro. Ouvir é necessário, mas se não praticar, é o mesmo do que nada, porquanto não sejam apenas ouvintes, enganando a si mesmos, mas sejais praticantes de toda a palavra de Deus. Não é só algumas coisas, não é só a parte que interessa, não é só a parte da vitória, da bênção, da prosperidade, porque isso todo mundo ouve, mas a Bíblia diz que felizes são os que ouvem e guardam toda a palavra da profecia deste livro. Este livro anuncia, portanto, a todo o homem em todos os lugares que se arrependam-se da feitiçaria. Você que crê em Exus, que confia em espíritos de mortos, a Bíblia diz que certamente não consultarás espíritos de mortos, nem agoreiros, nem cantadores, nem necromantes, nem feiticeiros, nem médios. Não, a Bíblia diz: não fareis os vossos filhos também passar por essas coisas. Deus repugna e Deus repudia essas práticas que vêm das trevas. Deus é Deus que não divide glória com ninguém. O Deus que criou os céus e a terra não é Deus de mortos, mas é Deus dos vivos. O Deus que criou os céus e a terra, Ele enviou o seu Filho unigênito, morreu mas ressuscitou. Nós não falamos com o morto, nós falamos com aquele que está vivo. Quando nós oramos ao Pai, nós estamos falando com Deus vivo. Quando você se dobra diante de Exu, você está falando com demônios que se passam por espírito de pessoas mortas. Quando você está falando com santos mortos,
ou seja, aqueles que falam que são santos intercessores. Você não está falando com santos, você está falando com espíritos enganadores, você está falando com demônios. Mas quando você dobra o joelho e fala com Deus, você está falando com o Deus dos vivos, você está falando com o Pai da eternidade, você está falando com aquele que ressuscitou após o terceiro dia, que pegou as chaves da vida e pegou as chaves da morte, que tem a chave dos céus e tem a chave do inferno. É nesse que nós cremos, é esse que nós buscamos, é nele que nós colocamos a nossa confiança. Nós não oramos a morte porque os mortos não podem nos ajudar, nós não confiamos em mortos porque eles não podem nos ajudar. Mas muitas pessoas colocam sua confiança em Exus, falando que são espíritos mortos, mas na verdade estão sendo enganados por Satanás, porque espíritos enganadores se passam por anjos e ministros de luz para enganar multidões de pessoas. A Bíblia fala, a Bíblia ela vai mostrar que nos últimos dias isso estaria acontecendo. E quando nós olhamos para essa profecia, ela está em Timóteo no capítulo 4, dizendo: o Espírito expressamente diz e alerta que nos últimos dias muitas pessoas darão ouvidos ao que? Espíritos enganadores, doutrinas de demônios, tendo comichão nos seus ouvidos, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, tendo a sua própria mente cauterizada. O que é um espírito enganador? Está escrito no livro, nas cartas, e as cartas que Paulo escreve, uma delas está escrito: filhinhos, não rejeite as profecias, prove os espíritos para ver se eles são de Deus. O que é um espírito enganador? Um espírito enganador fala contra, o contrário à palavra de Deus. Sim, fala contrário à palavra de Deus, fala diferente à palavra de Deus. Isso é um espírito enganador. Todo espírito enganador, ele age contrário à palavra de Deus. O que é um espírito enganador nos dias de hoje? O espírito enganador, por exemplo, como a Bíblia vai dizer que há um só mediador, um só Senhor, Jesus Cristo, homem, o qual se entregou a si mesmo e deu em resgate por nós. Um só mediador, como diz a Bíblia. Mas os espíritos enganadores são os falsos mediadores. Dizem que tem vários mediadores, dizem que tem vários intercessores. Isso é um espírito enganador. Esses que se dizem ser intercessores e mediadores não são verdadeiros, porque só há um. A Bíblia fala em Hebreus, só há um, é Jesus. Quem são os outros? Espíritos enganadores. A Bíblia diz que Deus não é Deus dos mortos, mas é Deus dos vivos. Quem são aqueles que os vivos consultam? Aqueles mortos que as pessoas fazem para eles despachos em encruzilhadas, em cachoeiras, fazem oferendas, fazem sacrifícios. São espíritos enganadores. Por quê? Porque Deus abomina que se consulte espírito de morte. Está escrito no livro de Deuteronômio. A palavra de Deus vai falar sobre isso no livro de Deuteronômio, para não consultar espírito de morte. A Bíblia fala no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 9: os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de coisa alguma. Mas as pessoas estão consultando os mortos, e a Bíblia está falando que eles não sabem de coisa alguma. As pessoas estão consultando para poder saber o que há de acontecer, para saber do futuro, para saber o que acontece do outro lado. E a Bíblia diz que os mortos não sabem coisa alguma. Espíritos enganadores se passam por pessoas mortas, mas são demônios que se transfiguram em ministros de luz para enganar multidões de pessoas. A Bíblia diz, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos darão ouvidos a espíritos enganadores. Ouve a palavra de Deus, ouve o Senhor Deus, ouve o Deus Todo-Poderoso, ouve a voz do Senhor. Não existe um Deus vivo. Por que estão consultando mortos? Não existe um Deus verdadeiro. Por que estão consultando Baal? Por que estão consultando Exu? Por que estão consultando necromantes para consultar os espíritos de mortos, sendo que a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. O juízo de Deus, naquele dia, naquele momento, dá ao homem uma direção eterna, céu ou inferno.
a alma não fica vagando, a alma não fica presa em bem material, não vai para purgatório, não reencarna em pessoas, não desce a um sono, mas a Bíblia diz que após a morte segue-se a juízo. E quantas pessoas estão crendo na mentira e no engano? Tá vindo de lá agora? Não me foi lá. Não estou pregando se não ama a semente do Evangelho. Vamos lá. Vai com Deus, viu? Vamos que Deus. Com Deus. Portanto, a palavra de Deus, ela alerta, e é hora de se despertar. Muitas pessoas estão se desviando de Jesus Cristo, estão crendo no outro Cristo. Paulo fala, se alguém vier pregar um outro Cristo, ou seja, um outro evangelho, diferente deste evangelho, rejeite. A Escritura diz para você rejeitar um evangelho que seja diferente a este evangelho. Não tem vários evangelhos. Minha fé, minha religião, cada um tem a sua, sim, mas só tem um caminho, é Cristo. Não é o mesmo Cristo que está em todas as religiões, porque o Cristo da Bíblia não é um médium. O Espiritismo diz que Jesus foi um grande médium. Mentirosos, Jesus é o Deus vivo. O kardecismo diz que Jesus era sim um espírito evoluído. Mentirosos, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João vai dizer que sem ele nada do que foi feito teria sido feito. O catolicismo fala que Jesus é o filho da Maria. Até hoje ele é o menino Jesus. Até hoje ele é lembrado como aquele que foi morto. Olha para aquele próprio coitado naquela cruz. Aquele não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia ressuscitou há milhares de anos, e ele disse: todas as vezes que vocês fizerem isso em memória de mim, façam isso em memória da minha ressurreição. Jesus não manda lembrar da sua morte, mas antes da vitória na cruz, da sua ressurreição. A vitória de Jesus está na ressurreição, não está na morte. Na morte Jesus ele derrotou o aguilhão do pecado. Na morte Jesus ele crucificou o pecado. E a Bíblia diz que aquele que está em Jesus Cristo deve levar a sua própria cruz. Por isso Jesus, ele está vivo, porque ressuscitou. Se você for no túmulo de Allan Kardec, está lá o dia que nasceu, o dia que morreu. Jesus não tem data de nascimento. Jesus, mas embora querem comemorar no dezembro, mas Jesus não tem data de nascimento marcada. Ninguém pode contar os seus dias, como disse o profeta Isaías. Portanto, se você for no túmulo de Maomé, tem a data de nascimento, a data de morte. Porém, o túmulo de Jesus apenas está escrito que ele não está mais ali, porque ele ressuscitou. Se você procurar o túmulo de Maria, tem data de nascimento e de morte, mas o de Jesus não, porque ele ressuscitou. O que faz alguém pensar que tem santos intercedendo por nós agora, sendo que o próprio Jesus vai dizer: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o qual é o Filho de Deus. Coloca a tua esperança em Jesus Cristo, o único que está no céu, o único que intercede por nós, o único santo verdadeiro, o único que está vivo pelos séculos dos séculos, que pegou a chave da vida e da morte. Ele recebeu todo o poder, tanto nos céus como na terra. Por isso, felizes são os servos quando o Senhor vier o achar fazendo assim. Creiam no Evangelho. Jesus disse: creiam em Deus, creiam também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Na casa do Pai há muitas moradas. Creia em Deus, creia em Jesus Cristo, creia em Deus, creia no Cristo que ressuscitou. Não dê ouvidos a um falso evangelho. Leia a Bíblia, medita na Escritura dia após dia. Ela testifica de Jesus, a Escritura testifica. A Bíblia fala que se alguém tem falta de conhecimento, ou seja, falta de sabedoria, peça para Deus, que Ele dá a cada um deliberalmente. Mas as pessoas só sabem pedir para Deus coisas para essa vida, dinheiro, prosperidade, acabam. Mas
A verdadeira fé, ela permanece para sempre, é inabalável. Por isso, revesti de toda a armadura de Cristo, para que quando chegar os dias maus possais estar revestido. A palavra de Deus está escrita em Efésios capítulo 6. Tomai também, ou melhor, estai firmes, cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, e tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer o notório ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. É muito importante estar revestido das armaduras, porque a Bíblia fala assim que então nós, quando porém vier os dias maus, nós vamos permanecer firmes, tendo cingido os lombos com a verdade. O que é a verdade? Jesus falou em João 17, versículo 17: santifica-os, Pai, na tua verdade, tua palavra é a verdade. Estai, pois, firmes e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. O que é o evangelho da paz? É o evangelho de Cristo, a palavra de Deus. Portanto, dessa forma poderão apagar os dardos inflamados do maligno. Quais são os dardos inflamados do maligno? São pensamentos sugestivos, que sugerem ao homem pensamentos maliciosos, pensamentos homoafetivos, pensamentos de adultério, pensamentos de engano, feitos das trevas. Por isso a Bíblia diz que nós podemos apagar os dardos inflamados como? Estando revestidos da palavra de Deus. Você pode cancelar os dardos inflamados do maligno, a culpa, o medo, tudo isso são dardos inflamados do maligno. Pessoas são atormentadas por culpas, por medo, e nós podemos cancelar esses dardos. São dardos inflamados do maligno, são dardos de Satanás lançados contra a mente das pessoas, porque o medo faz pessoas ficarem paradas, estagnadas, não tentando, não depositando a sua fé e na esperança em Jesus Cristo. E por isso Jesus ele fala que nós não lutamos contra a carne, não lutamos nós contra o sangue, lutamos contra os dardos inflamados do maligno, lutamos contra principados e potestades. E ninguém que milita contra as hostes da maldade, ninguém que luta em favor do reino de Deus, se mistura com as coisas e o embaraço deste mundo. Portanto, sejam sóbrios, sejam vigilantes, revistam de toda a armadura de Cristo, para que possam estar firmes e possam vencer quando chegarem, pois, os dias maus. A palavra de Deus é essa no livro de Efésios, no capítulo 6. Estejam orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Então, vigiando nisto com toda perseverança, súplica por todos os santos, orando em todo o tempo no Espírito, no pensamento, para que dessa forma possam vencer as tentações, possam vencer as dificuldades, possam vencer as fraquezas, possam vencer as tribulações. Essa é uma das armas que Jesus nos dá, a oração. A Bíblia diz que a oração de um justo vale muito em seus efeitos. Quem é um justo? Não é um pastor, não é um líder religioso, não. É aquele que pratica a justiça de Deus. A justiça do humano ela é falha. A nossa justiça ela é como um trapo de imundície. Mas a justiça de Deus, ela é verdadeira, ela é longânima, ela permanece, não se corrompe, é incorruptível.
Por isso, a Bíblia diz que nós devemos entregar na mão de Deus, porque dele é a justiça, dele é a vingança. Não devemos vingar, pois, a nós mesmos. Não devemos nós, portanto, usar a força humana, mas a Bíblia diz que de Deus é a justiça, de Deus é a vingança. Devemos entregar nas mãos do Senhor, e o mais Ele fará. Portanto, assim diz a palavra de Deus. Ora, amados, portanto, estejam vigiando com toda perseverança e toda súplica. Estejam vigiando. Vigiai, pois, e orai, porque o diabo é o vosso adversário, anda rugindo, bramindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai a Deus enquanto Ele está perto, e deixe o ímpio os seus maus caminhos. Que a graça de Jesus e a paz, que excede todo entendimento, esteja convosco. Deus abençoa em nome de Jesus Cristo, e amém.